O governo federal espera completar a vacinação de todos os adultos até o final deste mês agora de outubro. O Brasil já aplicou a primeira dose em mais de 92% da população adulta, em 70% na população geral, quando a gente começa a contar ali a partir dos 12 anos, né? Para analisar o andamento da vacinação aqui no Brasil, nós convidamos para conversar com vocês a infectologista da Unicamp, Raquel Stucchi. Raquel, muito obrigado pela entrevista para a CNN. Um bom dia para a senhora. Olá, bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa e Luciana e todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutora, nós temos acompanhado aí quase que na mesma velocidade o avanço da vacinação e a reabertura de atividades que estavam proibidas, com concentração de pessoas. Nesse final de semana houve a volta de torcedores aos estádios de futebol, ainda numa tentativa de forma controlada, né? Bares, restaurantes, enfim, teatros, cinemas, a vida mais ou menos voltando àquilo que a gente conhecia antes da pandemia, ainda com máscara, com distanciamento, etc. e tal. Essas duas coisas estão caminhando na velocidade correta ou a gente tinha de caminhar um pouco mais devagar com a retomada e um pouco mais rápido com a vacinação? Ou dá para ser assim? Olha, Colombo, até que dá para ser assim. E por que isso? Nós tivemos uma aceleração importante, depois de tanto atraso na vacinação no nosso país, nós aceleramos de fato nesse semestre. Temos, agora chegam mais doses ainda, a Pfizer completa as 100 milhões de doses entregues agora nessa semana, chegando aqui em Viracopos. E nós temos, com essa aceleração da vacinação, completamos 41% da população completamente vacinada, nós também temos há semanas uma queda importante dos nossos números, Então, em relação ao número de casos, em relação à taxa de ocupação, que é a menor que nós tivemos já desde o ano passado, e uma queda da mortalidade. É certo que manter a mortalidade em 500 óbitos por dia, isso ainda é muito, mas nós sabemos que a mortalidade ela demora um pouco mais, para ter a queda em relação até à taxa de hospitalização. Então, nós podemos sim caminhar juntos a vacinação e esta flexibilização, porque os nossos números há semanas nos permitem, mas ainda não podemos abrir mão das medidas de barreiras, medidas não farmacológicas, que são o uso de máscara sempre, o distanciamento e a higienização frequente das mãos. Professora, o brasileiro costuma seguir bem as determinações para ir até o posto se vacinar? Eu pergunto isso comparando, por exemplo, a outros países. Eu estava lendo uma notícia que já vem repercutindo há alguns meses, que eles seguem afirmando isso, que nos Estados Unidos, por exemplo, 99% das mortes de norte-americanos por Covid-19 são de não vacinados. Então, é um dado que vem alertando ainda mais a importância de uma vacinação. A gente sabe que o índice de vacinação nos Estados Unidos, o ritmo, quando a gente compara com os brasileiros, é abaixo do nosso. Tem muito norte-americano que não vai se vacinar. Levando como comparação os Estados Unidos, o brasileiro é um povo que costuma comparecer à vacina, professora? Felizmente, esta é uma realidade nossa, Então, nós cumprimentamos a todos os brasileiros por esta adesão à vacinação. Então, os movimentos até contra a vacina e posições mais radicais aí, que tiram da vacina toda a importância que ela tem, infelizmente aqui no Brasil, eles têm pouco valor. Mas é importante, Elisa, a gente até reforçar que essa disposição para ir vacinar, ela também tem que se corresponder a uma atitude. Então, vocês acabaram, a gente acabou de ouvir um número de pessoas que não compareceram ainda para a segunda dose, pode ter uma defasagem de dados, mas, de qualquer forma, é importante que as pessoas procurem agora, façam a sua segunda dose, quem ainda não fez e já tiver no momento de fazer. As pessoas que já estão também escaladas, vamos dizer assim, para receber a dose de reforço, devem fazer essa dose de reforço, essa dose adicional, porque quem precisa dessa dose adicional são pessoas que estão novamente sob risco de adoecer muito grave e vir a morrer pela Covid. Então, é importante que, com essa disposição que nós temos, de que sempre comparecemos para a vacinação no Brasil, que a gente também agora procure e faça a segunda dose. Quem não fez nem a primeira deve fazê-lo o mais rápido possível.
Doutora, há um ano nós estávamos em uma situação bem diferente, né? A gente vinha de setembro com uma diminuição de casos de Covid-19 e de mortes. Outubro, esse número melhorou ainda mais. Mas os cientistas alertavam que a gente poderia ter um recrudescimento da pandemia, apesar da população naquela época estar com um otimismo. O que nós vimos depois que os cientistas estavam corretos, nós vimos aquele horror que aconteceu em Manaus, a média de mortes passou de 3.000 por um bom tempo no Brasil. Agora, esse momento, a gente tem de novo a diminuição de números da pandemia em setembro, de novo a diminuição em outubro, mais um cenário de vacinação com variante Delta. A gente já pode afastar o temor e o horror da variante Delta ou a gente ainda tem que ficar alerta de novo para o fim do ano? Olha, Luciana, eu adoraria responder para você que com certeza a gente pode ficar despreocupado. Mas nós ainda estamos, né, nós os infectologistas, epidemiologistas, sanitaristas, nós ainda estamos inseguros, né, e a impressão que nós temos é que parece que a Delta está esperando um momento para, né, ela está ali escondidinha, esperando um momento para poder eventualmente vir causar, né, a mesma maldade que ela causou, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, em Israel, no Reino Unido, aumentando muito o número de casos e eventualmente aumentando a hospitalização. Mas possivelmente, Luciana, talvez isso não aconteça no nosso meio. Por quê? Porque nós temos uma população, né, que está sendo rapidamente vacinada, nós temos uma população que foi vacinada recentemente, né, coincidindo com a chegada da Delta, então isso favorece que a Delta nos encontre com uma proteção maior, né, do que aconteceu, né, nos outros países do hemisfério norte. A Delta chegou, a população já estava vacinada há mais de 6 meses, então com uma queda já da proteção. Aqui no Brasil, não. A maior parte da população está sendo vacinada agora, então a Delta chega e a população já com uma vacinação muito fresquinha, vamos dizer assim, com uma quantidade boa de anticorpos. E além do que, nós tivemos uma exposição grande da população, né, infelizmente, neste ano à Covid, e essa exposição anterior, junto com a vacina, também deve aumentar a nossa proteção, dificultar que a Delta nos cause maldade. Mas ainda nós não temos certeza absoluta disso, por isso a cautela e o uso das medidas de barreira são importantes. Doutora, os números de contaminação, de mortes, estão caindo em todas as faixas etárias, né, com a evolução da vacinação, exceto entre 0 e 19 anos, né? Os adolescentes que têm entre 12 e 18 estão sendo vacinados, muitos tomaram já a primeira dose, né? Mas quem tem menos de 12 ainda não. E apesar de a doença não evoluir ou raramente evoluir para formas mais graves nessa faixa etária, nós temos aqui no Brasil uma média de mortes maior do que outros países nessa faixa etária, né? E outros países já estão vacinando suas crianças. A senhora acha que a gente já deveria estar vacinando as nossas crianças aqui contra a Covid-19? Olha, Colombo, eu acho que a gente deve vacinar as nossas crianças assim que a Anvisa, a nossa agência regulatória, né, a nos autorizar por ter dados suficientes que demonstrem eficácia. A gente já sabe que as vacinas são eficazes, mas assim que a Anvisa tenha todos os dados, analise e fale que a vacinação nessa faixa etária é também segura. Eu acredito que toda essa documentação, né, principalmente do laboratório, né, da Sinopharm, da Sinovac, né, com o Instituto Butantan, seja entregue tudo que a Anvisa pediu para que a gente possa ter esse parecer favorável da Anvisa e que a gente possa vacinar as nossas crianças. Agora, nós temos que lembrar também que muitas das crianças que adoecem, elas adquirem, né, a doença normalmente de adultos não vacinados. Então, isso reforça a necessidade, né, de todos aqueles acima de 12 ou de outras crianças, né, daí acima que poderiam ser vacinadas. Isso reforça a importância das pessoas acima de 12 anos se vacinarem também como uma forma de proteger as nossas crianças. Muito bem, conversamos então com a infectologista da Unicamp, Raquel Stuck. Stuck ou Stutt? Não quero cometer deselegância aqui com a senhora. É Stuck, a pronúncia correta mesmo, Elisa. Maravilhosa. Obrigada, viu? Boa semana. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Boa semana a todos.